A pressão da oposição na Câmara dos Deputados se intensifica para que o caso de Alexandre Ramagem seja analisado pelo plenário do STF. Isso ocorre após a primeira turma do STF ter decidido rever a suspensão da ação penal que pesa sobre ele. Embora a Câmara tenha suspendido o processo, a Corte limitou essa suspensão a crimes cometidos após a diplomação de Ramagem. A decisão de levar o caso ao plenário está nas mãos do presidente da Câmara, Hugo Mota. Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, revelou que Ramagem está em diálogo com Mota sobre a situação. Os líderes partidários expressam a opinião de que o STF atropelou, para variar mais uma vez, a decisão da Câmara, que contou com 315 votos favoráveis e 143 contrários. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, defendeu que a Constituição estabelece critérios específicos para a suspensão de ações penais contra parlamentares, restringindo a crimes cometidos após a diplomação. O PL havia solicitado a suspensão do processo com base no artigo 53 da Constituição, que trata da imunidade parlamentar. Para isso, foi utilizado um requerimento de sustação de andamento de ação penal que permite a interrupção de ações penais contra parlamentares por delitos ocorridos após a diplomação. Contudo, a Constituição limita essa suspensão apenas a crimes cometidos durante o mandato. A situação de Ramagem levanta questões sobre a interpretação das normas constitucionais e a relação entre os poderes legislativo e judiciário. O Adilson Guelfo, o que eu fico imaginando é o seguinte, a dificuldade que o Supremo Tribunal Federal tem encontrado para poder sustentar as questões que ele tem levantado sem provas contundentes ou provas palpáveis. Eu fico imaginando que a gente se lembra de uma situação, fazer um paralelo aqui de raciocínio, quando a pessoa faz uma mentira, para ela poder manter essa mentira, ela conta uma outra mentira. E aquela outra mentira não está estruturada para a segunda, aí ele tem que inventar mais uma outra mentira. Até que o castelo de cartas acaba se desfazendo, desfarelando tudo, que do nada, igual paçoca, desmancha na mão. O Supremo Tribunal Federal, descaradamente, está numa situação extremamente delicada porque são questões sem provas, são questões inventadas e eles têm tentado sustentar, lutando contra um sistema plausível, que é um sistema que faz a verdade aparecer, e agora está indo contra as próprias leis da Constituição, que ele é o grande órgão defensor da Constituição. Essa questão é uma decisão do Congresso de eliminar, de extinguir de uma vez por todas o processo em cima do Ramagem, cautelosamente estaria também a suspensão para todas as pessoas, inclusive até o suposto inventável golpe do dia 8 de janeiro, cairia tudo por terra também, né? É isso. Nós precisamos entender aqui que o caso do Alexandre Ramagem, eu acho que deve ser relativo àquela operação a reportagem aqui não diz, mas eu acho que deve ser relativa àquela operação Última Milha, quando ele era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ou seja, ele era o chefe dos Arapongas, que ele está sendo aí acusado de ter usado a estrutura da ABIN, a chamada ABIN paralela, para poder monitorar e ganhar e ter ganhos aí políticos, ou ter ganhos políticos. Então, primeiro, tem essa questão que você falou, Adilson. Será que realmente o processo tem as provas contundentes para isso? Nos parece que, analisando do que a gente conhece aqui, sem aqueles detalhes do processo legal, me parece que falta essa condição, esse conjunto probatório. Tá? E aqui está se discutindo também essa questão, ou seja, se os crimes ou o fato que gerou aí o processo legal, se ele foi cometido antes ou depois da eleição dele como deputado federal, e se isso daí, e se a Constituição, a imunidade parlamentar, ela abrange antes ou depois. Essa é a discussão entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Então, assim, isso daí depende de interpretação. Outra coisa, Dilson, que você falou, que eu também concordo, é uma questão de... a gente percebe, às vezes, que, dependendo da situação, eles acabam tendo interpretações
que muitas vezes ali na Constituição é claro, mas essas interpretações muitas vezes servem para você tomar outro rumo em termos de processo legal. Isso também eu acho que acontece. Mas o que eu gostaria também de destacar, tá? Que é uma parte final aqui que fala sobre a relação entre os poderes legislativo e judiciário. Esse é mais um caso em que, pelo menos, o Congresso, tá? Ele acordou com relação ao poder judiciário. Então, nós vemos aí o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, ele já está liderando a questão da anistia, ele já está liderando essa questão do processo contra o deputado federal Ramagem. Carla Zambelli também saiu a defesa dele ontem. Exatamente. Então, me parece que alguma parte do legislativo está entendendo que eles foram eleitos pelo povo, tá? E que, na realidade, nós esperamos que cada poder, ele simplesmente atue dentro dos limites desses poderes. Então, nós estamos vendo uma reação. É claro que nós temos a situação, é difícil você deixar de falar a postura ou a atitude do presidente Hugo Motta, que não tem jeito, ele foi eleito entre vários e a gente já previa, nós até comentamos isso, que ele iria num determinado momento ter que escolher entre Deus e o diabo, entre A e B, certo? E o que nós estamos vendo é que, assim, como jantares, às vezes, bem regados ou viagens internacionais acabam interferindo sobre esse tipo de atitude, principalmente o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, que agora está aí prestes, ele está dando sinais de que vai engavetar uma CPI, a CPMI do INSS, e o Hugo Motta também, que resolve ficar inerte e deixar de fazer ações referentes aí às pautas, principalmente da oposição. Guelph, você acha que o artigo 53 da Constituição, ele precisa aí de uma regulamentação mais clara, ou você acha que ele já oferece aí os limites necessários? Eu acho que ele já oferece, em termos de redação, os limites necessários. Estou falando aqui em termos de... não sou especialista na área de direito, mas numa interpretação de um cidadão, eu acho que ele já dá a redação necessária. Então, assim, eu acho que é uma ação que o Sóstenes Cavalcante e o PL estão tomando para garantir as principais situações. Recentemente, para garantir, vamos dizer assim, essa separação correta. Recentemente também a gente teve um caso do Sóstenes Cavalcante sendo questionado pelo ministro Dino, e que ele se posicionou, na minha opinião, de forma correta. Olha, eu tenho a minha imunidade, eu tenho condições aqui de falar e a coisa vai seguir. Parece que depois eles conversaram e se acertaram. Mas pelo menos há aí agora uma discussão, ninguém está falando em briga, ninguém está falando de embate, ninguém está falando de guerra entre poderes, mas sim há uma discussão onde cada um sabe exatamente qual é o seu quadrado, qual é o campo de futebol onde cada um joga. Essa questão também, a gente tem que lembrar, foi muito bem lembrado que correu nas redes sociais um depoimento do Fernão Lara Mesquita, que é jornalista, que inclusive participou dos Pingos nos Is por um período. O deputado, a partir do momento que ele é eleito, ele deixa de ser um cidadão comum e ele passa a ser um conjunto de eleitores, de cidadãos brasileiros. Então, o que representa um deputado, ele representa não só uma pessoa, mas ele representa milhares de pessoas da nossa sociedade que acabaram votando naquele deputado. Então, a questão para o Congresso Nacional e a questão para o Supremo Tribunal Federal ficaram bastante distintas. E o Alexandre de Moraes, ele está afrontando não só o Congresso Nacional na figura de um deputado, no caso o Ramagem especificamente, mas também milhares de pessoas da nossa sociedade brasileira, que está sendo, de uma certa forma, afrontada contra as interpretações imaginárias da Constituição brasileira, que está sendo moldada ou sendo inventada de acordo com a vontade do Alexandre de Moraes, né? Exatamente. E o que nós esperamos é que o Congresso e o Senado tenham essa razão para ele poder entender isso daí, independentemente dos seus interesses. É aquilo que eu estava falando, parece que alguns jantares bem regados ou algumas viagens, agora parece que tem uma agência de turismo nova no Brasil, a Brasil Tour, que é quando o presidente Lula viaja, ele leva vários aí para fazerem atividades, é dito que são atividades, mas então o que não faz essa questão das viagens também com relação
a convencer as pessoas sobre determinadas atitudes. A Brasil Tour para levar as autoridades junto com o presidente, e também agora tem a Fábio Express, né, que leva malas de dinheiro, não, leva malas com algumas coisas dentro para fora do Brasil, para a Rússia, para a China, sabe? Verdade. Pra onde, né?